E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nayara, sou professora aqui do Projeto Viva Eldorado. Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente passou na aula passada, no vídeo passado, né? Que foi falando um pouquinho da história do esporte. E agora a gente vai falar um pouquinho de um evento que é mundialmente conhecido. Os Jogos Olímpicos, eles foram criados pelos gregos lá na antiguidade. No vídeo passado a gente falou sobre o esporte, né? As suas origens, e que ele era dividido em 3 partes: antiguidade, esporte antigo, na verdade, né? Esporte moderno e esporte contemporâneo. Então, os Jogos Olímpicos, ele foi criado lá na antiguidade, lá no esporte antigo, tá bom? Pelos gregos, no ano 776 a.C. As competições que aconteciam lá naquela época eram um estágio, né, dedicado à deusa Olímpia, por isso o nome de Olimpíadas. E lá naquela época, nas Olimpíadas, logo quando começou, né, isso, não tinha muitas provas que nem a gente vê hoje, diversas provas, diversas modalidades. Tinha só a corrida. Então, a Olimpíadas, ela começou basicamente só pela corrida. De modalidade esportiva só tinha a corrida naquela época. Depois, com o tempo, ela foi evoluindo, né? Aí começaram a ter outras provas que eu vou falar para vocês também. A corrida, ela era uma prova bem rápida, de 180 metros. Então, quando iniciou os Jogos Olímpicos, lá em Olímpia, só tinha essa prova. Aí com o tempo ela foi evoluindo, tá? Aí entrou o pentatlo, as lutas e outras provas. E esse evento, pessoal, naquela época era tão importante que as cidades, elas brigavam muito entre elas, né? Então eles selavam um acordo de que quando fosse acontecer esse evento, eles dariam uma trégua. Então não teria nada de briga, que eles falam cessar fogo, né? Durante o período das Olimpíadas, que tivessem ocorrendo os jogos, né? Então, esse evento era muito importante. E uma coisa interessante de se dizer também, que hoje em dia o pessoal ganha medalha quando ganha, né? A sua competição, a sua prova ali da modalidade que ele está disputando. Naquela época, a única coisa que eles ganhavam era uma coroa trançada de folhas de louro. É bem interessante isso, né? Hoje em dia o pessoal corre aí atrás das medalhas, que é interessante também, é legal. Mas antigamente, lá no passado, era uma coroa trançada com folhas de louro. E esse evento, ele uniu os gregos até o ano 394 depois de Cristo. Depois desse ano de 394 d.C., o imperador Teodósio II proibiu a prática deste evento, porque ele se converteu ao cristianismo. Então ele já não queria mais que esse evento acontecesse. Durante séculos não houve Olimpíadas, até que em 1894, o francês Pierre de Fred, o Barão de Coubertin, lançou a ideia de reviver os Jogos Olímpicos. Ele acreditava que assim ele poderia contagiar os jovens de todo o mundo e realizar seus sonhos de paz entre os países. 2 anos depois que ele teve essa ideia, nascia em Atenas os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nesta edição, participaram 311 atletas, todos homens, representando 13 países diferentes. E nessa edição dos Jogos Modernos já aumentaram significativamente a quantidade de provas que eram realizadas. Então, lá nos Jogos da Antiguidade, era basicamente corridas e luta. Nos Jogos Modernos, as provas eram halterofilismo, ginástica, luta livre, ciclismo, natação, tênis, as provas de atletismo. Então, os jogos ele foi evoluindo. Hoje em dia, tem muito mais modalidades competindo aí. Por quê? Porque veio de lá da antiguidade, cada povos foi criando a sua modalidade, da cultura do seu país, né? Então, foi trazendo esses esportes para dentro dos Jogos Olímpicos.
Então, pessoal, é um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos e seu desenvolvimento desde lá da Grécia até os dias de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho das modalidades e eu vou dar dicas como vocês podem estar executando, porque dentro de casa é difícil a gente ter o material para poder trabalhar esporte, né? E um espaço um pouco apertado, um pouco curto. Então, nos próximos vídeos a professora vai estar fazendo o seguinte: nós vamos estar falando das modalidades que tem dentro das Olimpíadas e adaptando para a gente poder estar trabalhando dentro de casa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e se cuidem.